Como é bom nos encontrarmos, né? Que alegria! E sorrindo você fica mais bonito ainda. Glória a Deus! Queria te convidar nesse momento a se concentrar nesse tempo que nós estamos reservando para dedicar ao Senhor. Esse é um culto de oração. E o nosso diálogo ele é com o nosso irmão. E temos alegria ao conversar com o nosso irmão, mas também com o nosso Deus. Aleluia! Nós vamos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, clamar ao Senhor. E também vamos ouvir, porque a oração é um diálogo. Essa noite será uma noite completa para nós. Nós sairemos daqui fortalecidos, edificados pelo poder da palavra de Deus, por essa comunhão com o Espírito Santo. Como é bom sentir a presença de Deus através do amor dos nossos irmãos, desse ambiente que Deus tem nos proporcionado. Graças a Deus, podemos dizer até aqui, nos ajudou o Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Senhor. Quantos gostariam de ter essa oportunidade e não o podem? Estão impedidos em função das circunstâncias, enfermidades, estão acamados em hospitais, até mesmo em prisões. Queriam ter um momento como esse, não o têm. Outros estão perseguidos, precisam se reunir de forma oculta, escondida das autoridades. Quão grande tem sido a perseguição com aqueles que são fiéis ao Senhor. E nós temos esse privilégio de nos reunirmos publicamente, nos alegrarmos com nossos irmãos. Obrigado, Senhor, porque nós não temos do que se envergonhar. Tu és o nosso refúgio, o nosso socorro. Obrigado porque Tu és a nossa rocha, o nosso Salvador, mas não apenas o nosso Salvador, também o nosso Senhor. E nós pedimos, Pai, governe essa reunião, esse culto, esse encontro, Pai. Nós precisamos de Ti, de nós mesmos, não podemos oferecer nada. Senhor, Pai, as Tuas palavras são luz para o nosso caminho, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, abre os nossos ouvidos, nos dê sensibilidade à Tua voz, e que Tu venha ministrar aos nossos corações nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, venha ao nosso encontro, Pai. Transforma a nossa vida. Senhor, cura as nossas aflições, cura a nossa alma. Tira de nós, Senhor, toda ansiedade, toda preocupação, as circunstâncias que tentam roubar o nosso sono, a nossa paz. Senhor, na autoridade do Teu nome está repreendido. Que aqui, Senhor, haja a Tua paz, que excede o entendimento, que crê no milagre que ainda não aconteceu. Em nome de Jesus, toma esse ambiente em Tuas mãos, toma os corações em Tuas mãos e nos prepara para Te oferecer o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração e receber de Ti, Senhor, a Tua voz que nos direciona e que transforma as nossas realidades, as nossas lutas. Senhor, nós te entregamos esse culto a Ti e te pedimos, completa a obra, Senhor. Nós confiamos em Ti, nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Ministério de adoração. Amém. Irmãos, no Salmo 150, versículo 6, está escrito que todo ser vivente louva o nome de Cristo, o nome do Senhor. Então vamos cantar sobre a Sua bondade, sobre a Sua misericórdia, amém? Pois Ele é bom para conosco, então vamos adorar a Ele, amém?
paz, igreja. Amém? Amém. Você crê no que você acabou de cantar? Amém. Você crê que não há Deus maior? Criou o céu e criou. Aleluia. Obrigada. E esse Deus habita em mim e habita em você. Você pode olhar para o Senhor e falar assim: é esse Deus que você acabou de cantar que habita em você. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez a Ele? Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. No Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. O título da minha Bíblia fala assim: Jesus acalma? Jesus acalma? Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. E outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos lhe acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, a tua palavra, Senhor, foi lida nessa noite. E a tua palavra, ela é poderosa, Senhor, para transformar a nossa vida, para limpar o nosso coração, para acrescentar fé àqueles que estão, ó Pai, desanimados e fragilizados pelas lutas. E eu te peço, Pai, que a tua viva palavra nessa noite gere, Senhor, poder sobre cada coração aqui, Pai. Cada coração que está recebendo a tua palavra nessa noite, eu declaro, Pai, que haja vida. Que a tua palavra, Senhor, venha trazer vida, renovo, transformação na nossa vida. Pelo poder do nome de Jesus nós oramos e te damos liberdade para que o Senhor fale conosco. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido e a Bíblia diz que Jesus ele estava ensinando por muitos lugares juntamente com seus discípulos e findando-se o dia, chegado já a tardinha, uma multidão o seguia. E Jesus então vira para os seus discípulos e diz assim para eles: olha, já deu. Já ensinamos o bastante por hoje. A multidão já está alimentada pela palavra. Muitos milagres já foram experimentados pela multidão. Mas agora o meu tempo é com vocês. Eu preciso tirar um tempo com vocês, um tempo especial. Então eu quero fazer um convite para vocês, meus discípulos. Passamos para o outro lado. A Bíblia diz que eles estavam à beira do mar da Galileia. E Jesus então faz esse convite aos seus discípulos para que eles atravessem o mar da Galileia e cheguem do outro lado. O outro lado aqui representa para mim e para você um lugar de maturidade, um lugar de transformação e um lugar de experiência sobrenatural com Deus. Jesus aqui estava falando para os discípulos: olha, eu já cumpri o meu papel com essa multidão.
com o povo que me seguia, mas chegou a hora de vocês, meus discípulos, experimentarem um novo nível. É chegado o tempo de vocês, meus discípulos, terem uma nova experiência comigo. E eu lhes faço um convite. Passamos para o outro lado. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele sempre vai nos convidar e nos conduzir a um novo nível na nossa vida. O Senhor sempre vai nos fazer um convite para deixarmos de sermos espectadores de milagres dos outros para vivermos os nossos próprios milagres. Jesus sempre vai nos conduzir por esse caminho, porque o caminho da experiência com Deus é um caminho de maturidade. Glória a Deus. Semana passada eu estava ouvindo um pregador falando algo e ele fez um comentário que eu guardei no meu coração. E ele estava falando para os jovens. Tem jovem aí do teu lado? Abaixo de 100 anos? Tem? E ele estava falando a seguinte coisa, ele dizia assim: hoje o que mais as igrejas se preocupam é em oferecer eventos e atrair os jovens. Mas o que faz a diferença na vida de um jovem não é um evento maravilhoso, bem elaborado, com cantores famosos e bons pregadores. O que faz a diferença na vida de um jovem é ele ter experiências com Deus. É verdade. E assim é na minha vida e na sua vida. O que vai fazer a diferença na nossa vida, na nossa caminhada cristã, não é somente o quanto nós lemos a Bíblia todo dia, ou o quanto nós oramos, mas o quanto de experiências sobrenaturais nós temos com Deus. Obrigado, meu rei. E aqui Jesus então faz esse convite e diz para os seus discípulos: olha, chega de ser espectadores, é tempo de experimentar do poder de Deus. E os discípulos então obedecem ao convite de Jesus e eles então atravessam o mar da Galileia. Aqueles discípulos, eles eram pescadores. E aqui quem é pescador? Existe pescador aqui? Pescador amador ou pescador profissional? Profissional? Das duas partes. Eles conheciam o clima, eles conheciam se o tempo era favorável ou não, e eles sabiam que eles estavam prestes a viver uma tempestade. Pescador, que é pescador, sabe. Mas o que eu acho interessante é que mesmo sabendo da previsão do tempo, da possível tempestade que eles enfrentariam, eles obedeceram e ouviram ao chamado de Jesus. E já era tarde, já estava escuro, e eles então entram naquele barco sem questionar o convite de Jesus, e eles obedecem à direção que Jesus nos dá. Isso nos ensina que a obediência ao Senhor Jesus, uma vida que agrada ao Senhor, que obedece ao Senhor, sempre vai nos levar a ambientes desafiadores. Aquele ambiente era um ambiente desafiador para aqueles homens que já eram experientes na pesca, que já sabiam lidar com as tempestades, já estavam acostumados a isso. Porém, naquele momento, naquela tempestade, era algo novo e desafiador. Ou seja, seguir a direção de Deus sempre nos leva a grandes desafios. Mas seguir a direção de Deus sempre nos coloca no centro da sua vontade. Porque o centro da vontade de Jesus para aqueles discípulos não era à beira do mar, mas era no meio do mar. Porque ali eles teriam uma experiência sobrenatural com Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja como esses discípulos, enfrentando uma tempestade, enfrentando um vento contrário. Talvez você tenha se questionado: Senhor, mas eu tenho obedecido ao Senhor, eu tenho sido fiel à tua palavra,
Eu tenho orado, eu tenho buscado o Senhor, e quanto mais eu busco, mais difíceis as coisas ficam. Quem já passou por isso? Misericórdia. Não é verdade? Quanto mais eu busco, mais a luta se intensifica. É o convite que o Senhor está te fazendo para te levar para um novo nível. Um tempo de experiências sobrenaturais com Deus. Um tempo de maturidade, de intimidade, para conhecer quem é esse Deus que te chamou. E após aceitar esse convite, os discípulos enfrentam esse vento. E eu chamo de vento da oposição, porque a Bíblia diz que o vento era contrário. Quem já tentou remar contra a maré aqui? Na maioria das vezes a gente não sai do lugar. Não é verdade? Então os discípulos, quando eles obedecem a ordem de Jesus, a Bíblia diz que eles começam a enfrentar uma tempestade tão grande, que as águas começam a encher o barco. E eles começam a se desesperar. Porque na mente daqueles homens, eles pensaram consigo: é o fim. Nós não vamos suportar. Eles haviam obedecido a Jesus. Eles haviam sido guiados por Jesus para aquele lugar. E de repente tudo está contrário. Tudo está adverso. Jesus estava querendo dizer que estar no centro da vontade de Deus não significa ter uma vida ausente de problemas. Muitas vezes estar no centro da vontade de Deus vai gerar oposição, lutas e dificuldades na nossa vida. João, capítulo 16, verso 33, Jesus falou sobre isso. Jesus disse assim: eu lhe disse essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão, contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Aleluia. Meu Deus. Servir a Jesus, servir a Cristo, estar no centro da vontade do Senhor não vai nos isentar de lutas, não vai nos isentar de dificuldades, mas Jesus nos fez uma promessa, Ele nos deixou uma palavra de que apesar das lutas, apesar das tribulações, nós não podemos temer, não precisamos temer, porque Ele já venceu o mundo, aleluia. Ele já nos fez mais do que vencedores. Você crê nisso nessa noite? Que você já é mais do que vencedor? O vento da oposição na nossa vida, ela pode se manifestar de várias formas. Perseguições, provações, problemas financeiros. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Mas o que nos fortalece no meio da luta é saber que em todas essas coisas eu não vou ser, eu já sou mais do que vencedor. Obrigado, meu Pai. E eu fico olhando para a vida de José. José foi um jovem que recebeu um chamado do Senhor, recebeu uma promessa do Senhor, recebeu uma palavra do Senhor. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, ele começa a sofrer a oposição. Dentro da sua casa, da sua família, ele começa a sofrer invejas, injustiças, é preso, sofre, é vendido como escravo para uma nação distante. Mas a Bíblia diz que em todo o tempo José permaneceu fiel ao Senhor. Mesmo diante da adversidade, mesmo diante da luta, José permaneceu fiel ao Senhor. E a Bíblia diz que no devido tempo, a palavra e a promessa do Senhor se cumpriu na vida de José.
E eu creio que assim será na sua vida, assim será na tua casa, assim será na tua família. A palavra do Senhor é: o vento está soprando, a oposição está se levantando. Permaneça fiel, porque no devido tempo a promessa vai se cumprir. Porque aquele que prometeu é fiel. Não depende de nós, não diz respeito a nós, diz respeito a quem Ele é. E Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus poderoso, aleluia. Mas esse vento, ele revelou também para os discípulos quem Jesus era. No versículo 38, eu quero ler de novo com você, se você tiver com a sua Bíblia aberta. Diz assim: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Os discípulos, eles já haviam caminhado com Jesus há algum tempo. Os discípulos, eles já tinham experimentado do poder de Jesus através da cura, através dos milagres. Eles já tinham visto um mestre que ensina com autoridade, que transforma vidas, que transforma realidades. Mas no meio dessa circunstância, no meio dessa tempestade, eles conhecem um Jesus que tem o controle sobre os céus e sobre a terra. Oh, glória! Deus de vitória! O que eu acho interessante é que quando o Senhor nos chama para um novo tempo, para um novo nível de maturidade e intimidade com Ele, é porque Ele quer se revelar de uma forma completa. Oh, Espírito de Deus! Só que muitas vezes essa revelação se dá no meio da luta. Você sabe por quê? Porque é no meio da luta que a gente mais busca o Senhor. É no meio da luta que a gente ora mais, que a gente jejua mais, que a gente permanece fiel aos cultos, não é verdade? A Bíblia diz que os discípulos aqui, eles lutavam com todas as suas forças para vencer aquela tempestade. E na minha vida e na sua não é diferente. Quando nós enfrentamos uma dificuldade, nós lutamos com todas as armas que nós temos para vencer. E é nesse meio, é nesse contexto que Jesus se revela. E o que eu acho interessante é que quando Jesus entra no barco, Jesus vai para um lugar do barco, que era a polpa do barco, ou a parte de trás do barco. É isso, pescadores? E Jesus arruma o seu travesseiro e vai se deitar. Ele vai dormir. E naquela época, os barcos de pesca daquela região, eles eram barcos relativamente pequenos. Eles não eram esses barcos e esses navios que nós estamos acostumados a ver hoje em dia. Eles tinham aproximadamente 8 metros de comprimento por 2,5 de largura. Era um barco relativamente pequeno. E a polpa do barco, ou a parte de trás do barco, ela era reservada para o responsável que iria guiar o barco. Ali ficava o leme do barco. Ou seja, ao embarcar, a pessoa responsável por guiar aquela embarcação, ela se dirigia aonde? À polpa do barco. Olha que interessante. E Jesus faz isso. O que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos e para mim e para você?
é que, ainda que o vento esteja soprando, entendam uma coisa: quem está no controle do barco não é você, é o Senhor que fez os céus e a terra. Ô, glória! E o nosso maior erro é achar que nós estamos no controle. Os discípulos achavam que eles estavam no controle, porque eles usavam de todas as artimanhas que eles conheciam. Por causa da sua experiência, eles usavam toda a sua artimanha para tentar o quê? Obrigado, meu rei. Fazer com que o barco não naufragasse. Mas Jesus estava dizendo para eles: ei, vocês podem ter toda a experiência de vida, vocês podem ter toda a experiência como pescadores, mas quem está no controle dessa embarcação Aleluia. sou eu. E eu sou aquele que fez os céus e a terra. Obrigado, meu rei. Glória a Talvez você Deus. esteja enfrentando essa luta, essa dificuldade. Entendam uma coisa: Jesus está no barco, mas Ele não só está no barco, Ele está no controle da navegação. Aleluia. E por isso você pode descansar. Obrigado, meu rei. Por isso você pode confiar. Ainda que os teus olhos estejam vendo, seja escuridão, seja vento contrário, seja tempestade, entenda uma coisa: se Jesus está no barco, a vitória já está garantida sobre a tua vida. Meu Deus. O que você precisa fazer é crer. Crer no Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. E ali, naquele momento de luta, de dificuldade, Jesus se revela não somente como aquele que tem a palavra viva, não somente como aquele que pode curar o cego, fazer o paralítico andar, mas ele se revela como aquele que tem o controle sobre toda a criação, sobre os céus, sobre a terra, sobre o vento, sobre o mar. E é esse Deus que nós cantamos nessa noite, que é grande, que é poderoso. É esse Deus que está comigo e com você nessa luta. E basta uma palavra do Senhor e tudo pode mudar. Aleluia. Dá uma sacudida no teu irmão e fala assim: basta uma palavra do Senhor e tudo muda na tua vida. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Jesus poderia ter mandado os discípulos entrar no barco, como ele fez no outro episódio, e mandar os discípulos ir e ficar. Mas o que eu acho interessante é que nesse momento Jesus vai com eles. Porque Jesus estava querendo dar mais um ensinamento para aqueles discípulos. No meio da tempestade, no meio do vento, eu sou aquele que estou com vocês. Eu passo com vocês. Aí eu me lembro da palavra do profeta Isaías, em 43, no capítulo 43, no versículo 1. Que ele diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas. Diga para o seu irmão assim: não temas. Não temas. Porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tu és meu, tu és propriedade minha. Eu te comprei. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. Aleluia! Ministério de Louvor, pode subir, por favor. Você pode passar por luta. Eu posso passar por lutas, mas o Senhor está conosco. Ele é aquele que te segura e te sustenta. Meu Deus. Mesmo quando todos viram as costas, o Senhor permanece. Aleluia. E Ele está no controle da tua vida, no controle da tua causa. Ainda que as coisas fugiram do teu controle, entenda, o Senhor está cuidando de você. O Senhor cuida de cada detalhe na tua vida, na tua casa. O nosso papel é confiar e descansar que esse mestre da nossa embarcação, ele conhece todas as coisas, ele sabe a direção certa. Glória a Deus.
E eu quero orar sobre a sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você começasse a adorar ao Senhor. Hoje é noite de milagres, você crê nisso? Hoje é noite de milagres, você crê nisso? Comece a exercitar a tua fé aí onde você está. Comece a adorar ao Senhor e declarar: Senhor, eu creio em Ti. Esse vento não está se levantando para me destruir, mas é para me levar para o centro da Tua vontade, Senhor. Comece a buscar agora do Senhor e adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Diga isso nessa noite. Mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Levante suas mãos e diga: e aquele Que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a poção e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das terras faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto, pela isso já tens, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. você crê, aleluia. O inimigo tenta Declare, igreja, nessa noite. pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa Está com guerra. você Comigo o Senhor, o Criador de todas as coisas, aleluia. E o que Ele faz? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das terras faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto: Ele diz pra não você: temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem, diga. Deus já, Ele já abriu um caminho aberto pelas Ele já abriu o escape. águas, Já fez faz uma tempestade. muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, esse é o nosso Deus, aleluia. Eu quero convidar você que tem enfrentado esse vento, você que tem enfrentado lutas, você que tem vivido circunstâncias contrárias na sua vida. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Esse é o nosso momento de clamor, esse é o nosso momento de oração, de busca. Nós declaramos nessa noite que nós cremos nesse Deus que é grande, que é poderoso. Eu quero convidar os pastores agora. Nós vamos estar orando sobre a tua vida e você vai vir com fé. Você vai declarar: eu sei que esse Deus está no meu barco. Ele controla todas as coisas. Ele governa os céus. Ele governa a terra.
está comigo, aleluia. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, aleluia. Começa a buscar agora o teu milagre. Começa a buscar agora aquilo que você precisa. Coloque diante do Senhor agora esse vento, essa dificuldade. Coloque agora o teu coração diante do Senhor. Diga: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, eu confio em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua igreja. Tu és aquele que conhece todas as coisas. Ó Deus, Tu és aquele que abre porta e ninguém pode fechar. Tu és aquele que muda o coração que ninguém pode mudar. Tu és aquele, Senhor, que transforma situações. Tu és aquele que faz o cego enxergar, o coxo andar, o morto ressuscitar. E eu declaro nessa noite, Pai, milagres sendo liberados sobre o teu povo, milagres sendo liberados agora sobre a tua igreja. Toca agora, Senhor, naqueles que precisam de uma cura física, pelo poder do nome de Jesus. A tua palavra diz que nós poríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. E eu declaro agora a unção sobre as mãos agora, Pai, desses homens e mulheres de Deus, desses pastores, profetas do Senhor agora. Essa unção de cura física, emocional, sendo liberada agora sobre o teu povo. Senhor, Tu és o Deus que pode transformar. Senhor, toma essa causa na justiça. Senhor, para o homem parece impossível, mas Tu és o Deus. Tu és o justo juiz. Tu és aquele que controla. Ó Deus, em nome de Jesus, eu declaro: muda essa circunstância pelo poder do nome de Jesus. Senhor, transforma esse coração que está duro. Ó Deus, esse coração de pedra, coloca um coração de carne. Traz salvação a essa casa, traz renovo a essa casa, traz renovo a essa família, pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, todas as amarras de Satanás, ó Deus, que tem prendido os teus filhos na vida financeira, na vida emocional, na vida familiar, nós declaramos pelo poder do nome de Jesus que sejam quebradas agora todas as cadeias, toda maldição. Nós declaramos seja quebrada agora no meio do teu povo. Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Nós declaramos maldições sendo quebradas, maldições sendo quebradas, maldições sendo quebradas nessa noite, cadeias caindo por terra, maldições, Senhor, familiares, hereditárias. Nós declaramos agora libertação, 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 pelo poder do nome de Jesus. Senhor, sopra sobre este lugar, aviva o coração da tua igreja. Chega, chega de comodismo. É tempo de avivamento, é tempo de desfrutar do milagre de Deus, é tempo de desfrutar da manifestação dos dons espirituais no meio da tua igreja. Por isso, Pai, eu declaro: glorifica, Pai, o teu nome sobre a vida do teu povo, e que hoje nós vamos escutar milagres, ó Deus, testemunhos de milagres que o Senhor fez neste lugar, porque este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E eu declaro, Pai, um milagre acontecendo pelo poder do nome de Jesus. Amém. Só se você crê, aplauda Ele em adoração em nome de Jesus. Deus. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, que bênção, que privilégio, irmãos, nós temos. Glória a Deus, que privilégio nós temos. Nós somos o povo mais feliz da terra, não porque a terra nos oferece alguma coisa, mas porque nós temos um Deus que está conosco nessa terra. Nós temos um Deus que já preparou algo melhor para nós, além desta terra. Glória a Deus, estamos chegando ao final de mais um culto de adoração ao nosso Deus. E eu gostaria de ler para os irmãos, nesse momento ofertório, um versículo muito conhecido, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Um versículo que nós conhecemos até de cor.
Já foi aqui muitas vezes lido, usado e continuará por muitas outras vezes sendo lido e usado, porque a palavra de Deus era nova a cada manhã. Nós adoramos ao Senhor pela sua palavra e ela nos diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Glória a Deus. Eu queria somente me ater nessa primeira parte, a parte A desse versículo. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração. Interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a igreja, ele não fala que alguns contribuam, mas ele é enfático, ele diz cada um. Ele está chamando a responsabilidade de cada um de nós a contribuirmos. O quanto é aquilo que nós propomos no seu coração. Ele nos dá uma orientação. Cada um contribua segundo o que propõe no seu coração. É algo individual que eu preciso fazer segundo aquilo que Deus colocou no meu coração para eu fazer. Agora a Bíblia não me exime de contribuir. A Bíblia não diz que, vou repetir, Paulo não disse alguns, sabe? Paulo disse cada um. É individual. Contribua segundo o que propõe no seu coração. Eu quero, nessa noite, com esse entendimento que o Senhor tem trago no nosso coração, convidar a pegar a sua oferta e vamos estar contribuindo segundo o que o Senhor propôs no nosso coração. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós nos lembramos de um corinho bem antigo da nossa época, pastor Zacarias. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, que Deus recompensará. Gostaram, né? Amém? Vamos, coloque de pé, por favor, queridos. Vamos agradecer ao Senhor pela oferta, pelos dízimos. Vamos consagrar a Deus nessa hora. Porque tudo que nós fazemos, nós devemos consagrar ao Senhor. Eu queria, antes de nós orarmos, me lembrei que agora, conheci um irmão diácono da Igreja Batista do Calvário em Três Rios. Ele era um homem tão fiel ao Senhor nas suas ofertas, no seu dízimo, que quando ele ganhava um presente, ele falava para a sua esposa assim: vai na loja, procura saber quanto que custou, que eu preciso dar o dízimo desse presente que eu ganhei. Pai, obrigado, porque o Senhor tem colocado no nosso coração o desejo, a alegria, o amor, a gratidão de estarmos contribuindo para a tua obra. Sabemos que diante do que o Senhor fez, diante do que o Senhor está fazendo, diante do que o Senhor fará por nós, ó Deus, jamais se comparará. Nós te adoramos porque cada vida aqui presente, cada família aqui presente, nós chegamos até aqui por tua bondade, graça e misericórdia. Nós te adoramos porque a tua palavra nos diz que aquele que começou a boa obra, aleluia, é poderoso para fazer muito mais além. E nós te adoramos por tua igreja, Senhor, que tem um coração disponível. Nós te adoramos, Pai querido, porque independente do valor que nós trazemos aqui diante do teu altar, o Senhor recebe, porque nós trazemos com alegria, com obediência e com gratidão. Receba, Senhor, nesta noite a oferta, os dízimos que cada um dos teus filhos trarão no teu altar. Consagramos, Senhor, e colocamos em tuas mãos a vida de cada um, sabendo que é o Senhor que cuida, que é o Senhor que nos abençoa, que é o Senhor que nos abre porta, que é o Senhor que nos dá saúde, que é o Senhor que nos dá vida, que é o Senhor que preparou o céu de glória para nós. Nós queremos nesta noite te adorar através da nossa oferta e do nosso dízimo. Com alegria, receba nesta noite, Pai, nós depositamos diante do altar. Aleluia, pode fazer, meu irmão. Um caminho aberto pelas almas, vai correr, das fontes sempre ao deserto, haverá lugares sem fazer chuva de bênção. Oh,
da palavra, da mensagem que nós recebemos aqui nessa noite. Aleluia, que é o Senhor que está no controle. Que é o Senhor que nos leva para onde Ele quer. Que é o Senhor que nos conduz. Que é o Senhor que está conosco. Que é o Senhor que está no controle. Aleluia, sabemos que a nossa semana continuará sendo abençoada. Aleluia. Porque, aleluia, Ele está conosco, moleque. Ele está conosco. Né, meu cara? Ele está conosco. Ele está com você, meu irmão. Muitas das vezes, como a pastora pregou, às vezes as ondas, esses vendavais, nos levam para um lado para o outro e parece que realmente a gente não vai suportar. Mas o Senhor nunca perdeu o controle de nada e nunca vai perder. E muito menos da minha e da sua vida. Porque o dia que Jesus ele fez uma pergunta aos seus discípulos: se o filho vos pedir pão, vocês vão dar pedra? Se o filho vos pedir um peixe, vocês vão dar uma serpente? A Bíblia não nos fala a resposta dos discípulos, mas certamente eles disseram não. E Jesus complementa dizendo: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, Maria Teresa, e dirá o vosso Pai Celestial. Coloque-se de pé, meu querido. Vamos agradecer ao Senhor. Eu queria que você virasse para o seu irmão que está aí ao seu lado, à sua esquerda, à sua direita, à sua retaguarda, à sua frente, e trouxesse para ele uma palavra profética. Aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu não sei o que Deus vai falar, mas Deus vai falar uma palavra profética para você entregar ao teu irmão, à tua irmã nessa hora. Aleluia! Porque a igreja do Senhor, quando se reúne, tem palavra profética, tem bênção de Deus, porque da nossa boca, querido, o Senhor consagrou os nossos lábios hoje, olha. Não sai mais palavras amargas, mas palavras doces. Aleluia! Glória a Deus. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Adorado e exaltado seja o Senhor, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, Deus, pela nossa vida e pela nossa família. Te bendizemos, Senhor, pela Igreja Batista, Jeruel e Cabo Frio. Te bendizemos pela vida dos nossos pastores. Te bendizemos, Senhor, por cada ministério, por cada irmão, por cada família. Te bendizemos, Senhor, por cada irmão que se dispõe a cooperar para que o culto aconteça. Sabemos, ó Senhor, que é o Senhor que trabalha em nosso favor. É o Senhor que nos dá talento. É o Senhor que nos usa. É o Senhor que é poderoso para mover em nosso meio, em nosso favor. E certamente, Deus querido, o Senhor tem levantado homens e mulheres nessa igreja para fazer a diferença. E nós te adoramos pela vida de cada um deles. E te pedimos, Pai, continue abençoando. Continue usando com graça, sabedoria, poder, autoridade, intrepidez. Pai querido, que cada um, Senhor, aleluia, possa receber do Senhor a graça, aleluia, que provém do Senhor, porque a tua igreja ela é viva, ela é eficaz, aleluia, porque ela está pautada na tua palavra. E nós, como tua igreja, Senhor, te pedimos, usa cada um de nós para a glória, para louvor, para adoração do teu santo nome. Despede-nos em paz, Senhor. E assim como o Senhor nos trouxe, leva-nos aos nossos lares. Conceda-nos uma noite de bênção, de paz, de alegria. Deus renovadora, uma noite que tenha sonhos, visão. Que o Senhor venha se revelar, venha falar conosco, Pai querido. Ó Senhor, a oração que foi feita neste lugar, aleluia, ela jamais voltará vazia. Te louvamos, Pai querido, te pedimos essas bênçãos. Aleluia, te pedimos em favor daqueles que não puderam estar, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão com dificuldade financeira, Senhor. Pai, abra as portas do céu, cuida da tua igreja, cuida do teu povo. Somos dependentes do Senhor. Aleluia, tu és o nosso Deus. Tu és o amado da nossa alma, em quem nós confiamos e em quem nós esperamos. O nosso coração, ele bate, Pai. Oh, porque acima da interferência do homem está o Senhor, que está no controle de todas as coisas. Muito obrigado. Estenda suas mãos, que está o céu.
Que a graça de Cristo Jesus, nosso amado e eterno Salvador, que o amor de Deus Pai, e a presença gloriosa do amado e inseparável amigo Espírito Santo esteja presente, meu irmão, na sua vida, na sua casa, no seu emprego, na sua empresa e por onde você estiver. Aleluia. Deus te abençoe e te acompanhe. Se você se crê, aplaude, exalte. Aleluia.